Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 19 de outubro de 2020. Estamos aqui mais uma vez, conseguimos finalmente acertar nossas agendas com o psicólogo Ébano Guirou. E a gente já fez uma live antes, né? No dia 8, se eu não me engano, que a gente falou sobre psicologia e acupuntura. E como ficou muitas questões, eu vou pedir para ele aprofundar um pouquinho no conceito de psicologia, no conceito de acupuntura, no conceito também de outras terapias que ele aplica em seu consultório. É... Primeiro, boa noite, seja bem-vindo, Ébano. Tudo bem, Chico? Obrigado. Boa noite, Eike. Como é que vocês estão? Então, Ébano, as questões chegaram muito sobre dores, sobre probleminhas mais, eu acredito que sejam mais centrados em cada um, em cada pessoa, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais como que é a psicologia, o papel da psicologia, como que você coloca a psicologia nos seus trabalhos, nos outros tipos de técnicas que você aplica. Uhum. Então, basicamente, a psicologia é a porta de entrada para a cultura, para mim, né? Então, eu já não consigo trabalhar com elas separadas. Acho muito difícil eu fazer uma só, sem a outra. Então, quando eu recebo um paciente, por exemplo, no consultório, eu vou perguntar para ele, e aí, quais são suas queixas, né? Uhum. Eles tentam explicar, né? Eu sinto ansiedade, porque hoje em dia todo mundo já, né, vai lá no Google, pesquisa e diz, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Então todo mundo já sabe o que tem. Eu tento deixar a pessoa falar, deixar ela dizer o que ela acha que tem. E daí, em cima do que ela acha que tem, a gente vai trabalhando até chegar no que ela tem. Sim. Então daí, hoje em dia a maioria das pessoas é ansioso, a maioria das pessoas é depressivo, a maioria das pessoas tem variação de humor, é bipolar, e não é bem assim. Os E transtornos de... esse tipo de trabalho, nesse momento no seu trabalho, você utiliza muito a psicologia, né? Sim, sim, sim. Qual que é a hora que você percebe a necessidade das outras terapias? Quais são as outras terapias que você usa? Então, eu trabalho muito com meditação, com técnicas de respiração, ancoragem, né? Então a gente ancoragem no presente, está dentro da respiração e da meditação, e a medicina chinesa, mais especificamente na parte da acupuntura, e algumas coisas que eu fui estudando por conta com o tempo. Então, algumas questões de alimentação, que é a dietoterapia chinesa, ou dietoterapia, porque tem coisas que você não vai achar raiz de flor de lótus no mercado da esquina, né? Uhum. A gente trabalha com o que a gente tem aqui no Brasil. Fitoterapia eu não me arrisco, porque fitoterapia é a parte medicamentosa da acupuntura, então eu deixo para quem tem a formação. A Sim. própria acupuntura, um pouco de organização da vida da pessoa. Cara, você tem que dormir em horário certo, você tem que comer em horário certo, você tem que fazer exercício. São coisinhas bobinhas que a gente fala, mas no final da história, se você não tem uma rotina, se você não faz essas coisas, você está Uhum. desequilibrado, Sim. né? A gente fala, não, você tem que caminhar. Por que você tem que caminhar? Poxa, caminhar ajuda o teu corpo inteiro, você se desliga, você vai, quando você caminha por caminhar, né? Não eu vou descer antes do ponto de ônibus para dar uma caminhadinha, não. Tem que tirar tempo para fazer as coisas. Então, como eu não posso ensinar o cara a fazer Tai Chi Chuan, nem a lutar uma arte marcial, Uhum. né? A gente fala, então faça um exercício, né? Busque Uhum. alguém nisso. Então, daria para dizer que eu vou dar uma organizada na vida da pessoa, e as duas maiores técnicas onde eu faço intervenção direta é psicologia e acupuntura. Ah, legal. E dentro do consultório, o que que você mais trabalha nessas terapias? Qual é a principal queixa que chega em você? Então, hoje em dia, a principal queixa é a ansiedade.
ansiedade e depressão. Mas vamos usar o termo. As maiores queixas são: eu sou muito agitado, então eu me sinto ansioso, não necessariamente um transtorno de ansiedade. Às vezes eu me sinto muito triste, Uhum. não necessariamente depressão. Né? Embora no consultório, enquanto no SUS, a pessoa já vem com uma triagem, vamos dizer assim. Já passou por um médico, já passou por um outro psicólogo, normalmente, porque eu sou a última etapa, Uhum. né, do consultório lá de Piraquara. O ambulatorial é o último. Sim. Né? Quando uma coisa mais leve, vamos dizer assim, quem lida é o posto de saúde. Tá. Na clínica particular, eu mesmo faço esse diagnóstico. E a maioria dos casos é questões ligadas à ansiedade, não necessariamente patológicas, tristeza e as variações de humor. Então, não é depressão necessariamente, não é ansiedade necessariamente e não é bipolaridade necessariamente. São as coisas que mais chegam para a gente. Na verdade, talvez uns 5 ou 6 anos atrás, muita gente estava sendo diagnosticada com bipolaridade, né? Sim. TDAH, bipolaridade, era muito normal sair com um diagnóstico formado nesse ponto. E nem sempre eram, né? Não. Porém, uma das formas que as pessoas começaram a achar de solução, pelo menos para aliviar um pouco, são essas terapias tidas como holísticas, terapias auxiliares, terapias as alternativas, né? Uhum. Dentro dessa visão, você percebe que as pessoas estão aceitando melhor a ideia dessas terapias ou não? Com certeza. Principalmente porque a nossa política pública voltou-se um pouco para isso nos últimos anos. Uhum, Agora está um pouquinho mais balançado, mas voltou-se para isso porque ela trabalha o ser humano como um todo. Elas, né, trabalham como um todo. uhum. Elas são baratas e elas podem ser massificadas. Você Ah, consegue atender várias pessoas com as mesmas coisas. Lógico, dentro de você não faz acupuntura em sequência, que nem linha de produção. uhum. Mas a parte da meditação, a parte das orientações da medicina chinesa, você consegue fazer. E isso faz muita diferença. Porque não adianta você saber só aplicar as agulhas e não falar nada para a pessoa. Até mesmo porque essas aplicações elas provêm muitas vezes de doenças que são somatológicas, né? Sim, sim. Um influencia no outro, né? O desequilíbrio energético influencia no teu psicológico e no teu físico. O seu o teu psicológico e o teu físico podem estar desequilibrando a tua energia. Legal. E Você não come direito, você se preocupa demais, e daí você acaba tendo um desequilíbrio energético. teve uma pergunta de uma pessoa que viu a nossa live no dia 8, que ela fala principalmente sobre que ela quer saber melhor sobre órgãos e acupuntura. Sim. O que você pode falar sobre isso? Cara, basicamente é a estrutura. Depois que você sai da filosofia do taoísmo, né, do yin, do yang, que é aquele círculozinho, Uhum. você vai entrar na teoria dos 5 elementos, né? E os que eles chamam de Zhang Fu, órgãos e vísceras. Uhum. Então, para a medicina chinesa e para a acupuntura, a gente tem 5 elementos. Cada elemento representa um órgão e Sim. uma víscera. Então, a gente tem o elemento da madeira, a gente tem o fígado e a vesícula biliar. O órgão é o fígado e a vesícula biliar é a víscera. O que eles Aham. consideram órgão? Tudo que é denso. Então, fígado, coração, baço, pulmão e rim. Uhum. E o que é víscera? Tudo que é tubular. Então, vesícula biliar, intestino grosso, intestino delgado, estômago e bexiga. Tá? Bem interessante. Então, O né, coração fica onde nisso? o coração é um órgão, tá? Ah, legal. Porque ele é mais sólido. Uhum.
E daí, o fígado, por exemplo, ele é o órgão da vesícula biliar. E a vesícula biliar é a ligação, eles têm ligação. Vamos dizer assim, o órgão é yin, ele é denso, ele é frio, concentra a essência. A víscera é yang, que é calor, que é mais subjetivo, que é mais fogo, vamos dizer assim, é mais quente. Mais quente. Então, E isso. como eu acho que a gente vai fazer outra live, tá? Porque a gente vai Cara, falar vai um ser legal pouquinho, fazer. fazer um pouquinho essa correlação, né? Sim, E precisa. órgãos e acupuntura, pelo que você está me falando, os órgãos ela é a base do que a acupuntura trabalha. Sim. A gente trabalha nos meridianos, né? Então tem o meridiano do fígado, que é o órgão fígado também. Né? Né? E tem uma relação bem legal, por isso que a psicologia e a acupuntura combinam legal, porque para a medicina chinesa, para a acupuntura, cada órgão sente uma emoção. Então nós temos 5 emoções básicas que vão, né, levar todos os outros sentimentos e emoções do ser humano. Uma Aham. visão bem legal de enxergar o ser humano através dos órgãos e das vísceras. Quais emoções são? Então, temos a raiva, a gente está falando do fígado. Temos o coração, a gente está falando daí de alegria. O baço, a gente está falando de preocupação. O pulmão, a gente está falando de tristeza. Uhum. E o rim, a gente está falando de medo. Tá? Como é interessante isso. Então, quando você está brabo, eu ia falar, a palavra começa com P, mas não vamos, né, poluir a nossa live. Quando você está muito irritado, é o seu fígado que está com o fogo descontrolado. Legal. E a acupuntura você consegue aliviar ou intensificar, tá certo? Sim, porque você pode sedar alguma coisa ou tonificar alguma coisa. Se você tonifica algo que está em excesso, ela piora. Eu no consultório eu digo sempre, né? A gente pega umas pessoas para a gente fazer o reiki. Eu sou reikiano, Uhum. sou mestre em reiki. Aí eu estou fazendo o reiki e algumas vezes eu tenho um pensamento muito particular de pensar sobre os assuntos, né? E Uhum. aí a pessoa chega no consultório de um reikiano e pensa que ele vai passar uma energia tranquila, de harmonia, de paz, de equilíbrio. Aí eu vejo na conversa prévia que eu tenho com a pessoa que o que mais incomoda ela é que as coisas na vida dela não acontecem. Sim, Então eu mando ver no vermelho, no verde, eu mando ver energias que são fortes, que vão trazer até a raiva no verde, né? Vão trazer a raiva sim. para ela. E algumas pessoas saem de lá meio que querendo me matar, assim, sabe? Mas Raivosas, brabas. voltam, eles voltam. Eles entendem, me entendem depois. Sim, sim. Eu acho que a gente tem que ter claro isso, porque nem sempre a terapia ela precisa ser um momento de paz. Não, não. Muitas vezes Realmente não. muitas vezes a gente cutuca para ver o que sai, né? Exato. A psicologia trabalha muito com isso, né? Tem muita gente que acha que ir num consultório de um psicólogo para ouvir e sair bem de lá. Não, 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 não é isso. A pessoa tem uma queixa. Eu sou ansioso. Mas por quê? Porque eu tenho um problema no meu passado. Vamos mexer no passado. Não é gostoso fazer isso. Dói muitas vezes. Então a É gente acaba. aí que Tem eu gente acho que que a se assusta. acupuntura e a psicologia se encaixam, né? Porque está Perfeitamente. mexendo nas suas memórias, no seu passado, e aí automaticamente você vai lembrar assim, do sentimento que você vivenciou. Sim, E se te travar, a acupuntura pode te liberar. Por isso que eu acho que essa live é tão importante. sim, sim. Isso que você falou de travar, às vezes ela não consegue lidar com aquela emoção porque está travada energeticamente. Uhum. Aí você libera ou, né, equilibra aquele
aquilo que estava desequilibrado, e a partir daí a pessoa começa a conseguir falar. Não é incomum, fazendo acupuntura, você faz as agulhas, faz a manipulação e a pessoa começa a chorar. Legal. Eu vou encerrar aqui para a gente fazer uma outra parte da conversa, mas eu já queria que você colocasse para mim seus contatos, o local onde eu posso te achar. Beleza? Então, ó, quem quiser entrar em contato comigo, pode buscar ali na Clínica Humana, lá em Piraquara. Tá? Deixa eu só buscar o endereço aqui. Que é Eliseu José Hipólito, número 148. É bem perto do terminal de Piraquara, tá? Uhum. No 3034 35 35. Pode me buscar ali no Instagram também, né? @ébano_guiro, se pronuncia Guiraud, com D mudo. Né? Não sei, qualquer coisa também me procura ali no Facebook, me manda uma mensagem, a gente se encontra. E se estiver passando em Piraquara, tem o CESP, né? Que é o Centro de Especialidades de Piraquara, mas lá daí é a parte do atendimento ao SUS. Então, tem que fazer outras formas. Sim. Gente, muito obrigado. Na próxima semana eu vou deixar ele de volta. A gente vai continuar aqui a nossa conversa para a gente fazer uma outra partezinha, para a gente falar um pouquinho mais sobre as dores, para falar um pouquinho mais como agir através da acupuntura, através da respiração, através de outras técnicas que nosso psicólogo Ébano Guiraud ele tem em sua gama de trabalho, né? Obrigado, Ébano. Valeu, Chico. Gratidão. Fiquem bem.